Olá, alunos. Vamos iniciar a nossa correção da aula de hoje, né? Nessa aula de hoje, nós falamos a respeito de números primos, fizemos uma revisão a respeito dos divisores, né? Que aí vocês tiveram algumas dificuldades na aula anterior, né? Então, nós hoje trabalhamos também os divisores, né? Os critérios de divisibilidade e os números primos, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Foi que eu questionei para vocês, né? Primeiro eu pedi, no primeiro quesito, que vocês me dissessem se 37 é um número primo, né? Eu dei para vocês uma tabela, né, onde constava os números primos até 1000, né? Durante a aula de explicação, eu trabalhei isso com vocês. E a gente também pode observar que a identificação de um número primo é justamente quando esse número é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, números primos têm apenas um divisor, que é 1 e ele mesmo. E aqui eu quero que você me explique por quê. 37 é um número primo? Sim, né? Ele possui dois divisores, ele só tem 1 e 37. Ele não consegue ser dividido por outros números. Então, isso caracteriza que ele é um número primo, tá bom? Na letra B, 25 é um número primo. Aqui ele está afirmando 25 não é um número primo, né? Não, ele realmente não é. Por quê? Porque ele possui mais de dois divisores. Então, eu posso dividir 25 por 1, eu posso dividir 25 por 5 e eu posso dividir 25 por 25. Então, a partir do momento que eu consigo dividir um número por mais de dois divisores, ele já se descaracteriza como um número primo. Número primo tem apenas dois divisores, que é 1 e o próprio número, certo? Então, não esqueçam disso. 1 aqui na letra C eu pergunto, 1 não é um número primo. Não, ele não é um número primo, porque o número 1 só possui um divisor. Só dá para você dividir 1 por 1, né? Ele serve para você dividir todos os outros números, mas quando eu falo do número 1, 1 só se divide em partes iguais por 1, né? E para ser primo, precisa ter dois divisores. Como o número 1 tem apenas um divisor, ele não pode ser chamado de primo. 0 não é um número primo. Não, porque ele possui mais de dois divisores. Eu posso dividir zero por qualquer número. Zero dividido por 1, zero dividido por 2, por 3. Eu posso dividir zero por qualquer número que vai dar sempre zero. Então, ele tem aí uma quantidade de divisores muito grandes, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acertar esse primeiro quesito. Vamos ver o que é que a gente tem no segundo. No segundo, eu digo o seguinte: quais desses números são primos, né? Quais desses números aqui só tem apenas dois divisores? Se a gente analisar os critérios de divisibilidade, já vai servir para a gente ter aí um feedback de muita coisa, né? Ó, aqui eu tenho 19, 1 mais 9 seriam 10, então ele não é divisível por 3, porque a soma não funcionou. Ele não é divisível por 3, ele não vai ser divisível por 9, né? O critério de 9 não é somar. Ele não pode ser dividido por 4, porque ele não termina em dois zeros, né? Ele não pode ser dividido por 5, porque ele não termina em 0 em 5, não dá por 10. Então, se a gente for saindo, eliminando esses contextos, o número 19, sim, é um número primo. Ele só se divide por 1 e por 19, tá bom? Quando eu analiso 320, de cara eu sei que esse número 320 ele não é primo. Por quê? Porque ele termina em zero. Se ele termina em zero, ele se caracteriza como um número divisível por 2. Ele também se caracteriza como um número divisível por 10. Lembre-se que para dividir por 10, o número só precisa terminar em zero. 320 termina em zero, então dá para dividir por 10. 320 também dá para dividir por 5. O critério de 5 é quando o número finaliza em 0 ou em 5. Então, só analisando os critérios com relação a esse número, eu já vejo que esse número eu posso dividir por 2, esse número eu posso dividir por 10, esse número eu posso dividir por 5. Sendo assim, ele não é primo, tá? Se eu fizer o somatório dos números, né? 3 mais 2 são 5, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 9, né?
Então, os critérios, eles servem para isso, para que a gente consiga, olhando o número, identificar se eu consigo dividir por um número ou não, para que eu não faça trabalhos desnecessários. 261. 261, eu já vi que ele não é um número par, então eu não consigo dividir por 2. Ele terminando em 1, eu não consigo dividir por 10. Eu não consigo dividir por 5, também não dá certo. Mas vamos tentar somar. Vamos ver se a soma desses algarismos forma um número divisível por 3 ou divisível por 9. Quando eu somo 2 mais 6 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Então, significa dizer que 261 eu posso dividir por 3 e eu posso dividir por 9. Se ele tem aí esses outros dois divisores, né? Eu divido por 1, eu divido por 3, eu divido por 9 e eu divido por ele mesmo. Então, 261 tem 4 divisores. Então, ele não é um número primo, tá bom? 11. 11 eu não posso dividir por 2, porque ele não é um número par. Eu não posso dividir por 5, porque ele não termina nem em 0, nem em 5. Não posso dividir por 10. Se eu somar 1 mais 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 9. Então, quando a gente sai cortando os nossos critérios, a gente descobre que 11 também é um número primo, ok? Número 31. 31 não é par, então não se divide por 2. Quando eu somo 3 mais 1 dá 4. 4 também não dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 9. Como ele não termina em 0, eu não posso dividir por 10. Como ele não termina nem em 0, nem em 5, eu também não posso dividi-lo por 5. Então, 31 também é um número primo, tá? Então, nessa primeira coluna, nós já conseguimos encontrar 3 números primos, né? Vamos observar na próxima. 56. 56 é um número par. Se ele é par, eu divido por 2. Então, aqui, ele já se descaracteriza, né? Mas vamos continuar. 5 mais 6 são 11. Então, 11 não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 9, né? Quando a gente soma. Mas aí, 51 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 56, né? Então, ele tem 3 divisores. Sendo assim, ele não é primo. 111. 111 não é um número par. Ele não termina nem em 0, nem em 5. Então, eu não posso dividir por 5, não posso dividir por 10. Porém, quando eu somo o número 111, eu acho 3 como resposta. 1, 2, 3. Se quando eu somei o resultado da soma desses algarismos é 3, então significa dizer que 111 se divide por 3. Então, eu posso dividi-lo, no mínimo aqui, né, pelos critérios que a gente analisa, eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 3 e eu também posso dividir por 111. Sendo assim, ele tem 3 divisores, ele não é primo. 93 não é número par, não pode ser por 2. Não termina nem em 0, nem em 5, não pode ser por 5. Não termina em 0, não pode ser por 10. Vamos somar, né? Vamos somar o critério. Quando eu somo 9 mais 3, eu acho 12 como resposta. E 12 dá para dividir por 3, ok? Sendo assim, 93, no mínimo, tem dividido por 1, dividido por 3, dividido por 93. Ele também tem 3 divisores, no mínimo. Lembrem que eu não estou destrinchando todos os divisores que esses números podem ter. Eu estou fazendo uma análise grosseira, utilizando os critérios de divisibilidade que nós estudamos na aula passada, para fazer a identificação desses números primos, né? Então, para que ele seja primo, ele só pode ser divisível por 1 e pelo próprio número. Então, a partir do momento que eu consigo encontrar um outro divisor que se encaixa, então aí a gente já descaracteriza ele como número primo. Tá bom, pessoal? Na outra ficha eu tenho 57. 57 não é par, não pode ser por 2. Lembrando que o critério de divisibilidade por 2, que eu disse várias vezes na aula passada, é quando o número termina em 0,
quando ele termina em 2, quando ele termina em 4, 6 e 8. Todos os números que forem finalizados em algum desses que eu falei para você, caracteriza eles como sendo um número par e automaticamente podendo ser divisível pelo número 2, tá? Então, por isso que eu olho e digo, não, esse número não é par, por quê? Porque ele terminou em 7. Então, ele não é par. Se ele não é par, ele não se divide por 2, beleza? Mas se eu somar 5 mais 3, eu acho 12 como resposta. E 12 dá para a gente dividir por 3. Então, significa que 57 se divide por 3. Então, no mínimo, eu posso dividir 57 por 1, 57 por 3 e 57 por 57. Então, sendo assim, ele tem 3 divisores, ele não é primo. 423 não é par, não pode por 2. Não termina em 0, não pode por 10. Não termina em 0 ou em 5, não pode por 5, então a gente soma, né? Não termina em 2 zeros, então não serve para 4. Não termina em 3 zeros, não serve para o 8. Então, vamos somar, né? Ó, 4 mais 2 são 6. 6 mais 3 são 9. E 9 se divide por 3. Então, a partir do momento que eu consigo dividir 423 por 3, ele não é primo, tá bom? Ó, 45. 45 não é par. Por 2 ele não funciona. Porém, ele termina em 5. Se ele termina em 5, eu já consigo dividi-lo por 5, né? Se eu somar 4 mais 5, eu acho 9. Então, no mínimo, o número 45 se divide por 1, se divide por 3, se divide por 9, se divide por 5 e se divide por 45. No mínimo, né? Porque quando eu somei 4 mais 5, que deu 9, então eu tanto divido por 3, quanto eu divido por 9. Como ele finalizou no número 5, eu também divido por 5. E ele pode ser dividido por 45, também pode ser dividido por 1. Então, no mínimo, numa análise grosseira desse número, a gente identifica que 45 pode ser dividido por 5 números. Então, ele não é primo, tá? Ó, 98, de cara, eu já vejo, 98 é um número par. Por que que ele é par? Porque ele termina em 8, né? Então, se ele é par, ele se divide por 2, ok? Não dá para dividir por 5, né? Porque ele não termina em 0 nem 5, não dá para dividir por 10. Vamos somar para ver se eu consigo dividi-lo por 3 e por 9. Quando eu somo 9 mais 8, eu tenho 17, né? Então, ele não serve para o critério de 3, não serve para o critério de 9, porém, eu consigo dividir 98 por 1, por 2, porque ele é par, e por 98. Então, ele tem 3 divisores, ele não é um número primo. 60 é par, terminou em 0, né? Ó, 60 dá para dividir por 2, 60 dá para dividir por 3, porque quando eu somo 6 mais 0 dá 6, e 6 se divide por 3. Então, aqui, no mínimo, eu tenho outra. 60 termina em 0, então dá para dividir por 10. 60 termina em 0, dá para dividir por 5. Então, ele tem vários divisores, né? Então, eu posso dividir 60 por 2, porque ele é par, ele terminou em 0. Posso dividir ele por 3, porque somando 6 dá para dividir por 3. Eu posso dividir por 5, porque ele terminou em 0. Posso dividir por 10, porque ele também terminou em 0. Então, 6 tem aí uma grande quantidade de números que a gente pode descobrir que serve para dividir só fazendo a análise dos critérios de divisibilidade. Tá bom? 60 também não é primo. 414, de cara, eu sei que ele é um número par. Então, ele se divide por 2. Se eu quisesse, eu já podia parar aqui, né? Então, a partir do momento que ele se encaixa em um dos critérios de divisibilidade, ele não é primo, né? Mas eu gosto de aproveitar ficha por ficha para relembrar a vocês o contexto que nós trabalhamos na aula passada, tá? Então, 414 é um número par, finalizado em 4. Então, eu posso dividir por 2. Não posso por 5, porque ele não terminou nem em 0 nem em 5. Não posso por 10, porque ele não termina em 0.
Não posso por 4, porque ele não termina com 2 zeros. Não posso por 8, porque ele não termina com 3 zeros. Né? Então, falta a gente somar. Né? Para que eu identifique se eu posso dividir por 3 e se eu posso dividir por 9. Quando eu somo 4 mais 1 são 5, 5 mais 4 são 9. Significa dizer que 414 também pode ser dividido por 3 e também pode ser dividido por 9. Tá? Então, você analisa o quanto os critérios de divisibilidade ajudam você numa atividade simples, né? Só olhando, eu não fiz conta nenhuma, não fiz cálculo nenhum. Né? Então, só estudando os critérios, a gente vai ver o quanto isso facilita a nossa compreensão. Tá? E vamos para a última fichinha, né? 156. 156, de cara, é um número par. Ó, em quem ela terminou. Né? Ele terminou em 6. 6 é um número par, então ele já dá para dividir por 2. Vamos somar? 5 e 6. 5 e 6 são 11. 11 mais 1 é 12. Então, automaticamente, também dá para a gente dividir por 3. Beleza? Então, 156, no mínimo, ele se divide por 2. Ele se divide por 1. Ele se divide por 3. E ele se divide por 156. Então, no mínimo, aí ele tem 4 divisores, que também caracteriza que ele não é um número primo. Sendo assim, na nossa segunda questão, nesse quadro de placas que eu mostrei a vocês, os únicos primos presentes que nós temos são 19, 11 e 31, ok? Considere o número 36. Aí eu lhe pergunto, ele é primo? De cara, a gente identifica que não. Por que ele não é primo? Porque ele é um número par. Se ele é um número par, ele pode ser divisível por 2. Se eu somar 3 e 6, vai dar 9. Então, 36 também dá por 3. Também dá por 9. Então, tem vários outros divisores, ok? E aqui ele diz, ele é divisível por quais números naturais? Lembrem-se que quando nós trabalhamos os divisores de um número, né, a gente ia fazendo as divisões, começando pelo próprio número. Lembram disso? Prestem atenção, que nós trabalhamos isso bem direitinho, certo? Então, se a gente tem aqui, ó, eu quero descobrir quem são os divisores de 36. Então, eu preciso começar dividindo pelo próprio número, que é 36. E eu vou colocando as respostas aqui embaixo, tá? Ó, os divisores de 36. Então, esse cálculo que eu fiz aqui, todo colorido para vocês, é um cálculo que a gente vai fazendo ou na mente, ou que a gente pode fazer no nosso caderno, tá? Para a gente saber bem direitinho, tá certo? Então, eu começo 36 dividido por 36, dá 1. Então, é o nosso primeiro divisor. Depois, eu divido 36 por 18, dá 2. Eu divido 36 por 12, que dá 3. 36 por 9, que dá 4. 36 por 6, que dá 6. 36 por 4, que dá 9. 36 por 3, que dá 12. 36 por 2, que dá 18. E 36 por 1, que dá 36. Então, aqui a gente analisa que o conjunto de divisores começa no número 1 e termina no próprio número, né? E essa sequência aqui, ó, ela vai se mutando, né? Ela vai mudando. Então, 36, eu começo dividindo pelo próprio número, depois por 18 e assim sucessivamente. Então, isso já requer de você um pouco mais de atenção, de raciocínio, mas quando a gente vai construindo isso aqui, a gente vai fazendo os cálculos no caderno, a gente vai fazendo todas as divisões, aí a gente vai se acostumando. Lembrem-se que matemática é exercício, é necessário exercitar para que a gente consiga aprender, tá bom? Na letra C, eu peço para que você decomponha, né, o número 36 em fatores que sejam primos, ou seja, a gente viu isso aí. Eu só posso dividir o número 36 usando fatores primos, né? Que chamam para a gente fazer essa identificação. Então, eu só posso dividir usando 2, 3, 5, 7, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. A gente tem aqui o número 36. Como ele é um número par, não é isso?
A gente, quando for fazer a divisão, a gente obrigatoriamente precisa seguir a ordem dos primos. Então, o primeiro primo que nós temos é o número 2, ok? Então, a gente já começa fazendo essa divisória. Então, eu tenho 36 dividido por 2 é igual a 18, tá? Por que eu passo esse traço? Para saber que essa divisão já foi realizada, tá? Para voltar o foco depois apenas para o número 18. Então, 36 dividido por 2 deu 18. Então, meu foco de atenção agora é 18. 18 ainda dá para dividir por 2? Dá, porque 18 é par, terminou em 8. Então, dá para dividir por 2, certo? Quando eu faço 18 dividido por 2, nós temos 9 como resposta. 9 ainda dá para dividir por 2, pessoal? Não, não dá, né? Qual é o próximo primo que vem depois do número 2? É o número 3. 3 dá para dividir por 9? Dá sim, né? E 9 dividido por 3 é 3, certo? E agora o número que a gente tem é o número 3. 3 dá para a gente dividir por 3? Dá, né? 3 dividido por 3 é 1. Então, quando nós chegarmos na unidade, quando fizermos a decomposição dos primos e chegarmos na unidade, ele finaliza. Para representar, eu vou colocar aqui embaixo a quantidade de vezes que cada um desses números apareceu. O número 2, apareceu 2 vezes. Então, eu coloco o expoente 2 aqui para representar a quantidade de vezes que ele apareceu. O nosso número 3 apareceu 2 vezes, viu, pessoal? Desculpem aí, eu cometi um erro aqui, tá? Então, o número 2 apareceu 2 vezes, o número 3 também apareceu 2 vezes, ok? Vamos para cá. Nós temos nesse quadro a decomposição dos números em fatores primos, né? 40, 125, 48, 72, 154 e 312. Vamos lá começar os nossos trabalhos? O nosso número 40 termina em 0, então significa que esse número é par. Se ele é par, eu posso dividir por quem? Por 2. 40 dividido por 2 é 20. 20 ainda se divide por 2, pessoal? Divide porque ele termina em 0, né? Se ele termina em 0, ele é par. Então, eu ainda posso dividir por 2. E 20 dividido por 2 é 10. 10 ainda dá por 2, povo? Dá. Por quê? Porque ele termina em 0, então ele é par. 10 dividido por 2 é 5, certo? 5 dá para dividir por 2? Não, não dá. Qual é o próximo primo? 3. 3 dá para dividir por 5? Não, não dá. Qual é o próximo primo? 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. Que vai dar quanto? Que vai dar 1. Chegamos na unidade, agora é hora da gente contar quantas vezes o número apareceu. Então, o nosso número 2 apareceu 1, 2, 3. Coloquei aqui em cima. E o nosso número 1 apareceu apenas uma única vez. Veja que, quando eu vou fazendo o trabalho, certo? Eu vou sempre seguindo a ordem dos números primos. Então, eu começo dividindo por 2. Eu só posso sair de 2 quando não houver mais possibilidade de divisão. E aí, eu sigo para o próximo primo, que é 3, para depois o 5, o 7, o 11, tá? Então, eu preciso ter em mente que eu preciso seguir a ordem dos primos. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 125. O primeiro primo que eu tenho é 2. 125 dá por 2, pessoal? Não. Por quê? Porque ele não é par, né? Ele não termina em 0, nem 2, 4, 6, nem 8. Ele não finalizou em nenhum desses algarismos. Então, eu não posso dividir por 2. O próximo divisor seria 3. E para saber se um número eu consigo dividir por 3, eu vou somar, lembram? Então, quando eu somo 5, mais 2 é 7, mais 1 é 8. E 8 não se divide por 3, certo? Então, qual é o próximo primo? 5. Se o número terminou em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. 125 termina em 5, então dá para a gente dividir por 5, ok? Então, veja o quanto os critérios de divisibilidade são importantes e lhe ajudam na hora de fazer as contas, tá? Aí, 125 dividido por 5 dá 25.
25 ainda dá por 5, pessoal? Dá, que ele termina em 0. 25 dividido por 5 dá 5. 5 ainda dá por 5? Dá sim. Que dá quanto? 5 dividido por 5 é 1. Chegamos na unidade. Então, agora é hora da gente contar quantas vezes o número 5 apareceu. O número 5 apareceu 3 vezes, ok? Então, vejam que é uma questão de atenção. Os critérios de divisibilidade vão facilitar o seu trabalho, diminuir o seu trabalho. Então, preste bastante atenção, faça as anotações necessárias desses critérios, porque eles vão servir muito para você durante todo o seu histórico matemático, tá bom? 48, eu posso dividir por 2? Posso, porque ele é par, ele terminou em 8, tá vendo? Terminou em 8, ele é par, então eu posso dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 24 ainda dá para dividir por 2? Dá, porque ele termina em 4. 24 dividido por 2 é 12. 12 ainda dá por 2? Dá, porque ele é par, terminou em 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 ainda dá para dividir por 2? Dá, porque 6 é par. Aí dá 3 como resposta, né? 6 dividido por 2 é 3. E agora? 3 dá para a gente dividir por 2? Não, não dá. Porém, qual é o próximo primo? 3. 3 dá para dividir por 3? Dá sim. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Chegamos aqui ao final da nossa decomposição. E agora é hora da gente contar. O nosso número 2 apareceu 4 vezes e o nosso número 3 apenas uma única vez, tá bom? Vamos agora para a nossa letra D, que é o nosso 72. 72 é um número que dá para dividir por 2, pessoal? Dá, porque ele é par, ele terminou em 2, tá? 72 dividido por 2 é 36, tá? 36 ainda dá por 2? Dá, porque ele é par, ó, terminou em 6. 36 dividido por 2 é 18. 18 ainda é par, então ainda dá para a gente continuar dividindo por 2. 18 dividido por 2 são 9. 9 não é mais um número par. Ele não pode mais ser divisível por 2. Então, eu vou para o próximo primo, que é 3. E 9 dá para dividir por 3, né? 9 dividido por 3 é 3. E 3 também se divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, finalizei a minha decomposição e agora eu vou contar. O meu número 3 apareceu 1, 2, 3. Coloquei aqui. O nosso número 3 apareceu 2 vezes. Tá bom, pessoal? Vamos para 154. 154 é um número par, porque ele termina em 4. Então, eu posso dividir por 2. 154 por 2 dá 77. 77 não é um número par. Ele não terminou em 0, nem 2, nem 4, nem 6 e nem 8. Então, ele não é par. Não posso mais fazer por 2. Critério, o próximo primo seria 3. Então, para saber se eu consigo dividir por 3, eu vou somar. 7 mais 7 são 14. 14 também não dá para dividir por 3. Então, não funciona. Para C, o próximo primo seria 5. O critério de 5 é se ele termina em 0 ou em 5. Então, ele também não termina nem em 0 e nem em 5. Então, ele também não pode ser divisível por 5. Qual é o próximo primo? 7. 77 se divide por 7? Divide sim. E dá quanto? Dá 11. E agora? 11 não se divide por 7. Qual é o próximo primo que vem depois de 7? É 11. E 11 se divide por 11, né? Que vai dar 1 como resposta. Então, eu já terminei a minha divisão. E agora eu vou contar quantas vezes cada um dos números apareceu. Então, o número 2 uma vez, o 7 uma vez e o 11 também uma única vez. Agora, vamos para a nossa última decomposição, né? 312. 312 é um número par, terminou em 2, né? 312 dividido por 2 é 156. 156 ainda dá para dividir por 2, ó, terminou em 6.
que dá 156 dividido por 2, 78. 78 é par, terminou em 8. Ainda pode dividir por 2. 78 dividido por 2, 39. Não é? 39 não é par, não termina em um número par. Então, eu não posso dividir por 2. Eu vou seguir. O próximo primo seria 3. Para saber se esse número se divide por 3, a gente soma. Quando eu faço 9 mais 3, dá 12. Então, significa dizer que 39 se divide por 3. 39 por 3 vai dar 13. E 13 eu não posso dividir por 2, porque ele não é par. Se eu somar 3 mais 1 dá 4, então eu não posso dividir por 3. O próximo primo é 5 mais 13. Não terminou nem em 0 e nem em 5. O outro primo é 7. 7 também não dá para dividir por 13. Depois de 7, qual é o próximo primo? 11. 11 também não dá para dividir por 13. Qual é o próximo primo depois de 11? É 13. Então, 13 se divide por 3, que dá 1 como resposta, e a gente finaliza, né? Então, eu tenho que o número 2 apareceu 3 vezes, o número 3 uma vez e o número 13 apenas uma única vez. Então, pessoal, aqui a gente finaliza mais uma correção. Continue estudando os critérios, que eu vi que muita gente ficou com dificuldade, com dúvida nos critérios. Então, sigam aí afinco estudando e a gente se vê semana que vem.